uma igreja primitiva, lá no início. E lá nós podemos visualizar 3 tipos de crentes e o testemunho desses crentes. Por que eu estou falando do testemunho? Porque testemunho é a palavra-chave. Está sem texto? Não, fala o texto. Terceira João. 3 João, versículo 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho, palavra-chave, da tua verdade, como tu andas na verdade. Outra palavra-chave, versículo 6. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. E versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Palavra-chave, testemunho. Quando a gente fala em testemunho, uma pergunta para reflexão. Eu sou parte do problema ou eu sou parte da solução? Reflita. Você é parte do problema ou você é parte da solução? Sou um crente na pedra angular ou sou um crente pedra de tropeço? Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios 2, 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Percebam que tudo que nós temos trabalhado aqui envolve família, corpo de Cristo, tá? E nós somos o quê? Família de Deus. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus é a pedra angular. 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Que edifício? O edifício bem ajustado construído sobre a pedra angular que somos nós. 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, esse é o crente que eu estou chamando de crente pedra angular, que está sendo edificado, crescendo, sendo estabelecido sobre Jesus Cristo, e é a habitação do Espírito Santo. 3 João, versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. O presbítero, estamos falando aqui de quem? De João. Tá? Ele é o presbítero aí mencionado. E está se referindo ao amado Gaio. Este Gaio personaliza o meu título. O crente pedra angular. Ele está representando, ele está dando esse testemunho. Tá? A quem eu amo na verdade, está dizendo o apóstolo João. Provavelmente Gaio fosse filho na fé de João. E João, ele tem um certo orgulho, tem uma alegria quando vê seus filhos progredindo na fé. E é assim, meus irmãos, as pessoas que nós levamos a Cristo são especialmente preciosas para nós. Então, uma pergunta: você já levou alguém a Cristo?
esse alguém é precioso para você? Ou está faltando esse alguém produzir esse fruto? É algo que nós temos que estar meditando. Nós estamos vivendo um cristianismo frutífero ou infrutífero? Se não está sendo frutífero, será que eu estou sendo esse tipo de crente aqui, pedra angular, que está sendo demonstrado pelo apóstolo João? Vamos ver um pouco mais. Versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Veja só, o crente pedra angular tem alma próspera. Alma próspera. Assim como é próspera a tua alma. Aqui está falando de saúde espiritual. E essa saúde espiritual está dizendo assim, seja a sua prosperidade e saúde. Prosperidade material e saúde física. Puxa, estamos falando em teologia prosperidade? Não. Mas estamos falando que Deus pode dar. Deus ele pode nos prosperar e pode dar saúde. Se assim não fosse, por que temos orado pela saúde das pessoas? Não é? Prosperidade. Efésios 4, 28. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. A prosperidade material, ela tem que ter finalidade, propósito. E aqui ele demonstra o propósito, para que tenha com que acudir o necessitado. Lembrando que essa terceira carta de João, ele vai falar de 3 indivíduos com 3 características que existem numa igreja. O terceiro indivíduo é um missionário. Estamos falando de um propósito para missões. Então, por que alguém pode ser próspero? De que maneira essa prosperidade possa ser para a glória do Senhor? Para produzir frutos no corpo de Cristo. Vamos ver um pouco isso. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Então, estamos falando de uma igreja pobre que quer contribuir para ajudar os necessitados, os irmãos da igreja, as famílias necessitadas, e eles estão pedindo com muitos rogos para participarem dessa assistência. Então, tem que ter finalidade essa prosperidade. Essa prosperidade, ela tem que ser como um rio que carrega e abençoa. Não é como uma represa, aonde a prosperidade fica. Capítulo 9, versículo 6. E isso afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Note, existe uma ligação aqui do propósito, do quanto nós nos entregamos, com referência ao resultado. Versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto o coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Note, Ele é o doador da vida, Ele é o doador das bênçãos,
para que tenhamos propósito. Versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, está falando coisa material, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Finalidade. E é esse tipo de crente que é o nosso Gaio, que se torna um exemplo para cada um de nós, um exemplo de vida cristã. E a saúde? A saúde física é decorrente do quê? Boa nutrição, exercícios, higiene, uma vida regrada. E a saúde espiritual? Decorre de fatores semelhantes. Boa nutrição, com a palavra, que é pão, que é leite, que é água. 1 Timóteo, verso 4 e 6. 4, 6. 1 Timóteo 4, 6. Então é necessário nutrição e exercício. Expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. A nutrição espiritual é essa. Versículo 7, vai falar do exercício. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, na fé. Além de nutrição, além de exercício, é necessário o quê? Higiene. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. 2 Coríntios 7, 1. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. A higiene espiritual, a confissão, o arrependimento, a contrição, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Segunda Pedro vai falar da vida regrada, incontaminada do mundo. 2 Pedro 1, verso 3. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Aí, Gaio é esse tipo de crente, aonde João está intercedendo por ele. Volta lá no versículo 2, 3 João. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Esse é o desejo de Paulo pelo irmão Gaio. Você tem tido esse desejo de coração pelos irmãos? Quando você está aqui, você está para cultuar a Deus e comungar com os irmãos. O que tem norteado o seu coração com respeito a irmãos? Você tem orado por eles? Interessante que João, ele faz uma oração como a Gaio como filho. Toda manhã que eu vou para a torrefação, eu vou orando pelos meus filhos. Oro pelo Gabriel e sua família, oro pela Priscila e sua família, oro pela Renata e sua família, e oro pelo Ricardo, com a Jaqueline, todo dia também, e sua família. Filhos,
Versículo 3. O crente pedra angular, ele também tem bom testemunho, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Verso 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. O cristão de verdade ama e conhece a verdade, permanece na verdade e usufrui em amor da verdade. O cristão de verdade, ele segue a verdade, ama a verdade e obedece à verdade, os mandamentos. Esse andar é o viver diário. O cristão de verdade se opõe à mentira, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. O cristão de verdade é um crente pedra angular. Tem uma sequência aqui, meus irmãos, do ensinamento de João, do pensamento de João, do desejo de João pela igreja, daquilo que ele deseja que aconteça na igreja de Cristo. Volta no versículo 3. Fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos. Então ele recebe irmãos que compartilham o quê? O testemunho da tua verdade. Compartilham o testemunho da tua verdade. Ele tem bom testemunho. Então, como tu andas na verdade? Ou seja, ele é um exemplo. Ele é a alegria de João nesse sentido. Mas, meus irmãos, eu fico sobremodo receoso quando as pessoas lá fora falam assim: fulano é membro da sua igreja? Conheço muito bem um dos membros da sua igreja. Aí, sabe, dá uma gelada aqui, dá um passo atrás. O que será que vem? O que vai sair dessa boquinha santa? Né? Meus irmãos, precisamos zelar pelo bom testemunho. Graças a Deus que na vida da maioria dos irmãos as coisas passadas já se foram, eis que tudo se fez novo. Então, muitas vezes, quando eu escuto isso, e eu sei que não é a realidade presente da pessoa, eu na hora eu já falo. Para você ver, né, o poder de Jesus. Ele transforma e dá vida nova. Eu uso para dar o testemunho. Pena que às vezes a gente fica de orelha vermelha. Fica quieto. Mas a maioria não é assim, gente. Não é dessa maneira. O que fazia de Gaio uma testemunha tão excelente? A verdade, o amor e os mandamentos. Esse andar, essa maneira de viver, fazia de Gaio essa testemunha excelente. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, 12, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Meus irmãos, se observarmos bem o conteúdo da palavra de Deus, é para trazer isso como realidade para as nossas vidas. Exorta, consola, admoesta, para quê?
para viverdes por modo digno de Deus. Esse andar que nós estamos vendo aqui. Versículo 13. Outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. A verdade. Essa é a razão de estarmos aqui. Essa é a razão de almejarmos esse desenvolvimento em nossa vida espiritual. Que cremos. Essa é a razão que devemos estar aqui, porque cremos. Voltando lá em 3 João, verso 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Esta é a filosofia de vida. Gente, crente tem que ter filosofia de vida. Nós temos um falso profeta dentro das nossas casas, chamado televisão, onde vende ideias de uma outra filosofia de vida, que não esta. E muitos ficam aspirando, desejando luzes deste mundo, e não a luz do Filho de Deus. Versículo 5. O crente pedra angular tem ministério prático. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazem mesmo quando são estrangeiros. Verso 6. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. 7. Pois por causa do nome de Deus, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Pode voltar no verso 5, por favor. Amado, procedestes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Aqui é o ministério prático. Nós vimos que houve uma certa discordância quanto aos critérios de hospitalidade na segunda carta. Mas isso não significa que não deve ser hospitaleiro, mas que deve ter critérios para ser hospitaleiro. A hospitalidade faz parte da vida cristã, do caráter cristão, do ministério cristão. Hospitaleiro, a hospitalidade e ajuda aos irmãos, e no caso aí também estrangeiros. Estrangeiros o quê? Gentios, que ministravam a palavra como verdadeiros ministros. Aqui está falando da hospitalidade aos servos de Deus, aos proclamadores da palavra de Deus. Vamos lembrar, nós estamos ainda na igreja primitiva, ainda no 1º século, não tinha essas entidades de missões, não tinha sequer os pastores subsidiados pela igreja. A questão estava ainda nascente, surgindo. Então era necessário o quê? Que quando passava um servo de Deus, um pregador, ele fosse recebido, ele fosse apoiado. E é essa questão aqui que está sendo tratada.
Hebreus, capítulo 13, verso 1. Hebreus 13, 1. Seja constante o amor fraternal. O amor fraternal. Verso 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Lembrai-vos dos vossos guias espirituais. Sejam hospitaleiros com eles. E pelo visto já tinha vários guias aí já idosos, né? Atenta para o fim da vida deles. E imitai a fé que tiveram. Romanos, capítulo 16, verso 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia, verso 2. Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Olha aí. Uma irmã sendo ajudada, uma ordem do apóstolo Paulo. Recebam a Febe aí. Recebais no Senhor e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Era alguém que tinha um ministério prático e precisava do apoio da igreja. Gaio, ele havia aberto seu lar. Gaio havia aberto o seu coração. Gaio havia aberto também a sua mão para ajudar. Ele estava tendo um ministério prático, exemplar. Versículo 6, 3 João 6. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Encaminhando. De modo digno de Deus. No quê? Dinheiro, alimentos, roupas e cuidados gerais. Romanos, capítulo 16, versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Deixa eu só ver que parece que eu não li esse versículo hoje, espera aí. 16, 5. É por aí mesmo. 6. Saudai Maria, que muito trabalhou a prova. Deixa eu abrir minha Bíblia. Não está batendo. Romanos. Dezesseis. Tá aqui. Anotei errado, não é Romanos, não. Romanos 16. Deixa eu ver aqui se não é 1 Coríntios. 16, 5. Ah, 1 Coríntios. Aí chegando no fim do estudo, minha mente já está fugindo. 1 Coríntios.
16:5. Aí. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Apóstolo Paulo falando. 6. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Olha só, hospitalidade. 7. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Então ele está em ministério, caminhando. E os irmãos dando suporte, hospitalidade, que inclui o quê? Tudo, gente. Tudo. 8. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Existe luta, existe batalha no ministério, mas tem um lado prático do ministério na ponta de cá. Tito, capítulo 3, versículo 13. Tito 3:13. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Ó, receba lá, hospitaleiro, não deixa faltar nada para eles. 14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, daqueles que estão precisando, para não se tornarem infrutíferos. 15. Todos os que se acham comigo te saúdam, saúda quantos nós nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Essa é a orientação para a igreja. Agora, será que é uma orientação válida só para aquele momento? Só para aquela situação? Eu já soube de irmãos que se dedicaram ao ministério, foram para missões até fora do Brasil, e as pessoas que se comprometeram com ele largaram na mão. E a pessoa passou necessidade lá fora, porque os irmãos aqui não deram o resguardo necessário, que se comprometeram. Eu quero que os irmãos enxerguem o início que nós vimos. Prosperidade, saúde para o ministério. Deus dá. Nós somos o quê? Canal de bênção. A teologia da prosperidade fala que nós somos represa. Nós guardamos as bênçãos. A Bíblia fala que nós somos abençoados para abençoar. Afinal, a fé deve ser demonstrada pelas obras. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? 15. Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, 16. E qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Se o irmão... Isso. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta.
Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para andarmos em boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se somos gerados por Deus, nascidos de novo, somos abençoados por Ele, é para produzirmos frutos. Então, essa fé tem que ser demonstrada pelas obras, e o amor, que é fruto do Espírito, deve ser expresso em atos, em ações, em atitude, não apenas em palavras. 1 João 3,16. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Gente, olha um negócio aqui que está extrapolando a realidade natural das coisas. Dar a nossa vida pelos irmãos. Não foi isso que Jesus falou? Amar o próximo como eu vos amei. É um padrão sobrenatural. Não está em nós, não está na nossa carne ou na nossa vontade. Está na direção do Espírito. É fruto do Espírito. 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Uma questão a pensar. 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Note, tem uma sequência prática aqui. Verdade, amor, mandamentos de Cristo. Esse deve ser o nosso andar. O que motiva esse tipo de ministério que Gaio tem e que nós devemos ter? Versículo 6 ainda, lá de 3 João. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, para honra de Deus. Para honrar a Deus. Mateus, capítulo 10, versículo 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Está falando de Jesus. 41. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Olha a regra da hospitalidade aqui. Que era o que estava acontecendo lá. Se recebe um profeta, o hospitaleiro recebe o galardão como do profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá galardão de justo. Não fica em vão, gente. Está se cumprindo tudo isso pela honra de Deus. 42. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. 42, né? Isso. Então, aqui nós vemos que a hospitalidade, o servir o corpo de Cristo, o receber os servos de Deus, é o mesmo que servir ao Senhor.
Versículo 7. O que motiva esse tipo de ministério? Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. O testemunho aos perdidos, o testemunho da família da fé aos perdidos. Como que é isso? Lucas, capítulo 10, versículo 5. Mostrando que é um princípio, isso, do povo de Deus, tá? Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. 6. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela, a paz, voltará sobre vós. 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Aí está falando do obreiro. Não andeis a mudar de casa em casa. Essa é uma questão de receber gente em casa que sempre foi hábito na família. A minha mãe recebia todo final de semana obreiro em casa. Quase que o ano inteiro. Na minha casa até gente morou tudo, né? Aqui vai. Sempre foi. E não foi algo assim forçado, não. Sempre tivemos prazer em fazer isso. Essa é a questão. Esse é um princípio de vida cristã. Versículo 8. Por que nós devemos praticar esse tipo de ministério? Não, versículo 8, desculpa. 3 João. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Devemos acolher esses irmãos. Primeira questão é obediência. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Obediência. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come o seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? 8. Porventura falo isto como homem? Ou não o diz também a lei? 9. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Vamos lembrar que lá em Timóteo fala isso, com relação ao ministro da palavra de Deus, tá? Não atar a boca dele, ou seja, tem que dar sustento para a pessoa. 10. Ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa no trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? 12. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vamos lembrar que Paulo abria mão do seu direito para não ser peso para o Evangelho. Tá?
13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Está falando lá dos levitas. E quem serve ao altar, do altar tira seu sustento? 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Obediência. E para encerrar, cooperação. Volta lá no versículo 8. 3 João 8. Para nos tornarmos cooperadores da verdade. Filipenses capítulo 4, versículo 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave. Olha só, que a ajuda que ele recebeu foi como aroma suave ao Senhor, para o louvor da glória do Senhor. Como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Tem a questão recíproca aí, meus irmãos. Versículo 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tá aí. O crente pedra angular tem alma próspera, tem bom testemunho e tem ministério prático no corpo de Cristo. Que tipo de crente temos sido? Pedra angular ou pedra de tropeço? No próximo estudo nós vamos ver o crente pedra de tropeço. Espero que ninguém se identifique com ele. Precisamos ter essa identificação como crentes. Amém? Ok. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Oi. Tem condições de eu passar para a gente lá 1 Coríntios 13? 13, o amor. 1 Coríntios. Isso. 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ver se eu consegui entender. Esse aí? Isso. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Só vai fazer barulho e não vai trazer resultado. Ainda que é uma expressão que supõe, não é real, tá? Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, o que é impossível para o homem, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que. Está dando uma proporção não humana e impossível para o homem. É coisa de Deus. Você só vê Jesus dando esse tipo de ordem para parar a tempestade, para a água. Tá? Versículo 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, se não for fruto do Espírito, nada disso me aproveitará. Nós estamos vendo um monte de gente que se mata sem o amor. É só ver os homens bomba aí. Tá? Então, ele se mata. Ah, eu vou proteger aqui meus irmãos, eu vou lá pôr uma bomba no peito e vou explodir. Mas é fruto de amor? Não, é fruto de ódio. 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Esse é o amor. Interessante que esse texto aqui é utilizado muito em casamento, né?
Só que tem um problema. Esse texto é para a igreja, para os crentes, para os membros da igreja. Tá? E deve ser assim no casal? Deve, mas esse texto não é um texto de união conjugal, tá? É do corpo de Cristo. Está falando do amor ágape, amor fruto do Espírito, que nós estudamos fruto do Espírito. 5. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Note que tudo isso são coisas do fruto do Espírito. 6. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ok? Ainda que. Tá? É uma hipérbole. Ainda que, né? Ainda que eu voasse, eu não vou voar. Tá entendendo? Então, ainda que. É o ainda que, né? Vamos ficar em pé, irmãos? Muito bem. Vamos encerrar como encerramos no domingo. Uma oração silenciosa da parte de todos, porque certamente precisamos nos exercitar muito para ser esse tipo de crente. Se coloque diante do Senhor e que Ele possa operar na sua vida, transformá-la, trazer crescimento e resultados que glorifiquem o seu nome. Todos orando individualmente, em silêncio. Agradecemos, ó Deus, o privilégio de te servir. Que possamos, Senhor, nos nutrir com a sua palavra, exercitar a nossa fé, purificar-nos, Senhor, através do derramar do teu sangue. Que possamos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que possamos, Senhor, ter esse viver irrepreensível. E que isto, Senhor, venha trazer exaltação ao teu nome e não glória para nós mesmos. Oramos assim, dependentes e esperando que essa transformação sobrenatural ocorra em nossas vidas. Assim oramos no nome de Jesus, o Senhor. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo, que tem derramado superabundante graça, Senhor, a cada dia em nossas vidas. E tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo. E tem nos ensinado, nos consolado e nos guardado até o dia do nosso encontro.
Que assim seja, Senhor, com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Posso sentar por um minutinho, irmãos? Amanhã é dia de célula.